escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa escola dominical virtual. Mais uma semana que está se encerrando e podemos juntos, mesmo à distância, abrir a palavra de Deus e estudar mais um pouco sobre o Evangelho de João. Antes de iniciarmos, vamos ouvir uma canção que nos foi enviada pela Daiane, lá de Jaraguá. Vamos acompanhar a canção, prestar atenção na letra, em oração, para que possamos estar preparados para abrirmos o texto bíblico. E logo em seguida eu volto para a gente poder estudar o capítulo 8 de João. A ti bendirei pra sempre.
vamos continuar o estudo do capítulo 8 de João. É um texto bastante extenso, tá? Por isso eu vou sugerir que você dê pause no vídeo agora, abra sua Bíblia e leia o capítulo 8, desde o versículo 12. Nós, na semana passada, interrompemos no 11, né? Então, desde o capítulo 12 até o final do capítulo, que é lá no versículo 59. Leia atentamente, preste atenção aos detalhes do texto, aquelas questões que você considerar um pouco mais difíceis, e depois volte para a gente poder explanar esse texto, conversar sobre ele. Então, agora se você já leu o texto, vamos dar continuidade aqui. Vou falar um pouquinho sobre o contexto, né? Para a gente lembrar ali até onde a gente tratou na semana passada. Nas últimas semanas nós vimos que Jesus estava em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, que é uma das grandes festas do povo judeu, que dura ali 8 dias. Quando a festa se encerra, todos vão para a sua casa, isso é lá o último versículo do capítulo 7, né? Cada um foi para a sua casa, mas no versículo 8 a gente descobre que Jesus não foi para a sua casa, ele foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite ali e logo de madrugada ele já estava no templo novamente. E daí há aquela história que nós comentamos na semana passada, sobre aquela mulher adúltera, que faz parte desse contexto maior que nós estamos estudando, que é do aumento da hostilidade dos líderes religiosos, especialmente, mas de todo o povo, de uma certa maneira, com relação a Jesus. Ele é muito popular entre o povo, mas o que nós vamos ver é que há muitos enfrentamentos. E é, basicamente, o que vocês viram na leitura do capítulo 8, né? A partir do versículo 12. Então, Jesus continua no templo. Como a gente vai ver ali no versículo 20, tá? No versículo 20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio ou no lugar do tesouro, vai depender da versão que você usa, quando ensinava no templo. Então é importante a gente entender onde ele estava, vai ser importante para a gente entender essa passagem, tá? Jesus continua ensinando, continua discutindo com os fariseus, e nesse momento ele vai para esse lugar do templo, tá? O lugar do gasofilácio, ou o lugar do tesouro, na verdade fica no pátio das mulheres, então é a última parte do templo onde as mulheres poderiam entrar, tá? Então ali realmente é uma reunião de todo o povo, porque ali, a partir dali somente os homens e na parte seguinte somente os sacerdotes. Há essa progressão na organização do Templo de Jerusalém. Então ali no pátio das mulheres há essa movimentação do povo como um todo. E havia esse lugar, que a minha versão está chamando como gasofilácio, mas que seria o lugar onde as pessoas depositavam as suas contribuições. Havia diversos, na verdade, para diversos tipos de ofertas ao redor desse grande pátio. Tá? Era um pátio aberto mesmo, com vários recipientes, onde dependendo da oferta que você ia fazer, de acordo lá com a lei do Pentateuco, você ia depositar ali as suas contribuições. E uma coisa muito importante para a gente entender essa passagem é o que acontecia nesse lugar do gasofilácio, nesse pátio das mulheres, durante a festa dos tabernáculos que tinha ocorrido na semana anterior. Então aqui nós estamos pensando que é o dia seguinte ao fim da festa, né? Então Jesus ainda está se remetendo ao que os judeus viram nesses 8 dias de festa. E havia uma cerimônia muito interessante no primeiro dia da festa dos tabernáculos. Acontecia no entardecer, né, na hora que estivesse anoitecendo desse primeiro dia, que se chamava a iluminação do templo. Tá? Acontecia nesse pátio das mulheres, que é onde ficava esse lugar do tesouro, do gasofilácio, e bem no centro do pátio, com todo o povo reunido ao redor ali, os levitas, né, os sacerdotes, preparavam 4 candelabros enormes. Tá? Candelabros são aquelas figuras onde se colocam as velas, né? É um dos símbolos do povo judeu, aquele candelabro de 7 hastes, né? Que forma como se fosse uma árvore, acima de cada haste há uma vela. Então, 4 grandes candelabros desses. E segundo os relatos que nós temos, né, da história e tal do povo judeu,
esse cerimonial gerava uma luminosidade tão intensa, esses candelabros eram tão grandes, e ali é um pátio, né? Então é um espaço aberto, que toda a cidade em volta, toda Jerusalém em volta percebia aquela luminosidade. A cidade como um todo ficava iluminada de uma certa maneira por aquela luminosidade que vinha do templo, aquele brilho. Então, durante toda a noite, isso acontecia no anoitecer, né? Então, que se acendia esses candelabros, e durante toda a noite, até o raiar ali, até o canto do galo e tal, até amanhecer, os principais homens do povo, né? Os homens mais sábios, aqueles homens mais destacados, os mais santos do povo, dançavam diante do Senhor e cantavam salmos de louvor e de alegria. Então, era o grande momento de alegria ali, em volta da luz, tá? Então, em volta daquela luz que iluminava todo o templo, iluminava Jerusalém, tá? E aí Jesus inicia esse novo discurso, né? Esse novo momento, dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus está fazendo duas referências importantes aí, né? Primeiro, ele usa a fórmula, que a gente já falou anteriormente em outras lições, a fórmula eu sou, que para os judeus, com certeza, eles estão associando com a própria associação de Deus lá no monte, na sarça ardente, diante de Moisés, quando Moisés pergunta o nome de Deus e Deus disse eu sou, né? Esse é o nome dele. Então Jesus usa essa fórmula e ao mesmo tempo refere que ele é a luz de todo o mundo, não é a luz apenas de Jerusalém, ele é a luz do mundo. Então, Jesus está assim se referindo e reivindicando algo nesse momento. Duas coisas importantes desse primeiro versículo, né? Desse primeiro versículo do nosso texto de hoje. Primeiro, o que é a luz da vida? Quando a gente está no grego, essa expressão pode ter dois significados principais, que são muito próximos, né? Luz da vida pode ser a luz que surge da fonte da vida. Então, a luz que vem de Deus, né? Nesse caso. E também pode ser a luz que dá vida aos homens, né? A luz que fornece vida. Tá? Então, e Jesus é ambas as coisas, né? Jesus é a luz que veio de Deus para iluminar a humanidade e para dar vida, sim, à humanidade, né? Na sequência do texto, Jesus vai continuar explorando, de uma certa maneira, essa relação. E a segunda parte do versículo diz, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue, seguir, o verbo em grego que significa seguir, é usado em várias situações, tá? Como em português também seria. Tá? Então a gente pode relacionar que seguir é entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito em obediência a um mestre. Né? Por isso que lá mais pra frente nós vamos falar sobre ser escravo, por exemplo. Tá? Então entregar o corpo, a alma, o espírito, a sua existência inteira em obediência a um mestre. Também significa um soldado que está seguindo o seu superior, por exemplo, rumo à batalha. Um escravo que acompanha o seu amo em obediência. Alguém que guia a sua vida pelo conselho de um sábio. Então, você vai, consulta uma pessoa mais sábia, ele te orienta e você segue esse conselho. Ou alguém que guia a sua vida em obediência à lei do seu país, à lei da sua cidade, né? Então, eu estou seguindo a lei, eu estou em obediência ali, tá? Então, todos esses significados só nos mostram o que Jesus quer dizer com quem me segue, né? Quem me segue tem a ver com obediência, tem a ver com se submeter à autoridade, né? Então, Jesus está reivindicando, eu vou usar essa palavra de novo porque ela é muito forte, Jesus está dizendo que ele é a autoridade a quem nós devemos seguir. Tá? Quem é essa autoridade, então? Né? É Deus, é a luz do mundo, é a luz da vida. Os judeus com certeza entendem isso. Tá? Vamos para a segunda parte. Então a primeira parte era essa, que tinha a ver com esse primeiro versículo, a reivindicação de Jesus de ser a luz do mundo. A segunda parte tem a ver com a reação dos fariseus. E aí vai se estender por boa parte desse capítulo, né?
Porque para os judeus, a afirmação de Jesus pode parecer muito mais surpreendente do que é para nós. Como nós não tínhamos esse conhecimento sobre a festa, né, sobre essa cerimônia da iluminação do templo, como nós não relacionamos sempre as palavras de Jesus ao que foi dito lá no Êxodo, né, o que foi dito lá para Moisés. Então, para os judeus isso estava muito fresco na memória. Né? Eles estudavam isso recorrentemente e eles esperavam o Messias. Então, quando Jesus vem e usa essas referências, eles entenderam sim que Jesus está dizendo que é o Messias. Pelo uso da fórmula eu sou, pela associação luz e Deus, né? Há diversos textos no Antigo Testamento que fazem essa associação. Eu vou ler só um para vocês, mas eu coloco aqui no slide mais alguns. Então, vou lá, Salmo 27, é um bem explícito, né? Salmo 27:1 é um salmo de Davi, e ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, se alguém está reivindicando ser a luz, alguém está reivindicando ser o Senhor, está reivindicando ser Deus, né? Também é uma outra referência que é muito conhecida no livro de Provérbios, né? Perdão, no livro de Provérbios não, no livro ainda de Salmos, no capítulo 119, que associa a luz à palavra de Deus, né? Muitos de nós sabem esse versículo de cor, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é a luz. Então, se Jesus está reivindicando ser a luz, ele está reivindicando ser a palavra de Deus. E aí nós temos que lembrar do argumento de João, que nós estamos vendo lá desde o primeiro capítulo, em que para João, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. Né? Então, todas essas associações, sim, fazem muito sentido diante dessa audiência, né? Desse público que está ouvindo, que são os judeus, né? Justamente esses que estudam o Antigo Testamento. E aí a discussão, porque esse argumento de Jesus vai virar uma grande discussão, tá? Com diversos argumentos durante todo o capítulo 8. Como você lê o texto, você vai perceber que é até um pouco confuso, porque a cada hora entram novos argumentos, né? Então, olha lá, vamos só seguir assim, você já leu o texto, então só seguindo mais ou menos. Lá no versículo 13, tu testificas de ti mesmo. Então, isso é um argumento contra a reivindicação de Jesus. Depois, no versículo 19, eles vão perguntar, você falou do pai, quem é o teu pai? Onde é que está o teu pai? No versículo 25, eles especificam mais, mas quem é você? Quem és tu que está dizendo essas coisas? No versículo 33, eles questionam a questão da liberdade. Por que dizes sereis livres? E aí eles inclusive contam uma mentira, né? Porque eles dizem assim, responderam-lhe, no versículo 33, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Como assim nunca foram escravos de ninguém? Eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Síria, eles foram escravos lá no livro de Juízes de diversos povos, Moabe, os filisteus, os amorreus. Eles foram escravos de diversos povos durante a sua história, por causa do seu pecado, como punição ao seu pecado. E inclusive nesse momento eles eram servos de Roma, né? Talvez não com a mesma estrutura, né, de servidão como aconteceu, por exemplo, no Egito, mas eles são servos, eles não são livres nesse momento, né? Então, e eles usam esse argumento. E Jesus vai aprofundar esse argumento. Vocês não são escravos desses outros povos apenas, como vocês são escravos do pecado, vocês são escravos de Satanás. E aí lá no versículo, a partir ali do versículo 33 até o versículo 47, entra aquela disputa, né? Somos filhos de Abraão, mas Jesus vai dizer, não, vocês são filhos de Satanás. Olha a gravidade dessa acusação. E lá no versículo 53, já bem no finzinho, eles vão perguntar para Jesus, és tu maior que o nosso pai Abraão? Então assim, por causa desse monte de argumentos que vão se acumulando, o texto pode se tornar muito difícil para ler, né? É um texto complicado de ler para entender essas amarrações. Mas o que esse texto difícil demonstra é justamente a dificuldade, e mais do que isso, acho que a má vontade do povo judeu, especialmente das lideranças, mas não só, de compreenderem a mensagem que Jesus trazia, que para eles era muito óbvia, né?
Eles não tinham como fugir desse argumento. E a mensagem de Jesus, nesse capítulo, tem basicamente 4 partes. Uma, que Jesus é sim o Filho de Deus, quando ele fala lá do seu Pai e tal. Que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, sempre que ele se referencia como sendo o cumprimento daquelas profecias todas do Antigo Testamento. Então ele é o Messias, ele é o Cristo, né? A mesma palavra. Um terceiro, que os homens são escravos do pecado, são filhos de Satanás, e isso independe da sua origem, mesmo sendo descendentes de Abraão. Isso vai estar lá no versículo 34, né? A gente pode ler. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, independente da sua origem, sou filho de Abraão, sou descendente, obedeço à lei, ou sou judeu, sou circuncidado, que são, em geral, os argumentos dos judeus, independente disso, eles são escravos do pecado. E 4, isso aparece em vários versículos, mas os verdadeiros filhos de Abraão são os que fazem a sua obra. E qual é a obra de Abraão? Crer que eu sou. Né? Crer que eu sou. Crer que Jesus é Deus. Tá? Então, versículo 24, por exemplo, tá lá. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 39, então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. No versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E no versículo 56, finalmente lá no finzinho, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Pela fé, né? O livro de Hebreus vai falar sobre isso, né? Abraão, pela fé, identificou que Jesus é o Messias. Viu e se regozijou, se alegrou. E o povo não se alegra, né? Então o povo não reconhece. E como que se encerra a discussão? Justamente quando Jesus reafirma o seu argumento de uma forma mais explícita, no versículo 58, Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa a fórmula da maneira como Deus usou com Moisés, lá na sarça ardente, lá no monte. Neste momento, Jesus reivindica totalmente a sua divindade. Né? E a discussão se encerra por aí. Porque nesse momento, nós vamos ver a terceira parte da nossa lição de hoje, que é como essa hostilidade vai atingindo um nível cada vez mais intenso. E quando Jesus explicitamente vai reivindicar a sua divindade, explicitamente essa hostilidade vai aparecer. Então, vamos vendo ali, eu vou falando os versículos pontualmente, e vocês vão acompanhando comigo como essa progressão aparece durante o capítulo. Vejam lá no versículo 20, tá? Já havia uma progressão, é no fim daquele trecho em que Jesus está falando ser a luz do mundo. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, ou do templo, do tesouro, né? Quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Mas já havia talvez essa intencionalidade. Ninguém o prendeu, mas né, havia já esse problema com o que Jesus falava. No versículo 30, olha que interessante. Ditas essas coisas, quando ele diz lá no versículo 29, sabereis, no versículo 28, perdão, sabereis que eu sou, ele já faz essa reivindicação bastante explicitamente. No versículo 30, ditas essas coisas, muitos creram nele. E é interessante, muitos creram nele, mas no versículo 31, João explica: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ok? Então eles creram que o que Jesus estava falando era verdade, então Jesus vai conversar com esses homens. E olha o que acontece lá no versículo 37. Jesus está falando com quem creu. No versículo 37, bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eles creram na reivindicação de Jesus, mas a palavra de Deus não está neles. Há aí um problema, correto? Há uma contradição nesse ponto. E olha lá o verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então vocês são diferentes de Abraão, porque vocês ouvem a minha palavra e vocês querem me matar. Vocês se sentem ofendidos pela verdade. Tá? Isso é
Isso é um fato importante dessa reação dos judeus. Vamos lá no versículo 48. Ele continua conversando com esses judeus. E os judeus respondem. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Cadê a crença desses homens? A partir do momento que eles percebem que essa verdade começa a ofendê-los, olha só a devolutiva. Primeiro eles dizem que Jesus é samaritano, e isso, por mais que não seja uma ofensa em si, mas para eles era. Samaritanos são um povo de segunda categoria, de terceira categoria, porque os galileus já eram de segunda categoria, e os samaritanos, com os samaritanos eles sequer falavam, porque era um povo misturado, né? Não era um povo puro. Então, eles querem ofender Jesus. E que tens demônio. Essa é a maior ofensa, né? É o pecado contra o Espírito Santo, aquele de que se fala, né? É quando você diz que a ação de Deus é a ação do demônio. Tá? E no versículo 52 eles confirmam isso, né? Depois de Jesus dizer outras coisas, eles dizem: disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Então, essa hostilidade vai aumentando, o grau de ofensa com que eles se sentem, né? Vai aumentando, e daí no versículo 59 chega ao auge dessa hostilidade. Quando Jesus diz, então, lá, como a gente falou, né? Quando Jesus reivindica totalmente a sua divindade, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou, então pegaram pedras para atirarem nele. Pegar em pedras, aí a gente pode inclusive voltar ali no trecho inicial do capítulo que nós vimos na semana passada. O apedrejamento era uma punição, era uma pena de morte específica que estava prevista na lei de Moisés, né? Para alguns casos específicos. Não era para todos os casos, mas para alguns casos específicos era, e normalmente para aqueles casos que fossem considerados mais graves, né? E no caso, era uma punição prevista na lei de Moisés para blasfêmia. Blasfêmia é você falar algo contra Deus. Então, eles sentem que Jesus está ofendendo Deus quando alega sua divindade. Né? Então, se vocês quiserem olhar o texto, Levítico 24:16, né, para a gente ter a confirmação disso que eu disse, capítulo 24, versículo 16, lá num trecho que fala sobre justamente a blasfêmia, várias situações de blasfêmia, diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, e, por exemplo, o próximo versículo fala sobre assassinato. Então, está no mesmo nível, né, de gravidade. Tá? Mas os romanos não permitiam o apedrejamento, porque não permitiam a pena de morte que não partisse deles próprios. Né? Nós vamos ver, inclusive, se vocês lembram da história bíblica, né, Estevão será apedrejado do lado, né, em Jerusalém. Então, esse grau de hostilidade aumenta a ponto de conseguirem a crucificação de Jesus, mas também de apedrejarem Estevão depois, apesar dessa proibição dos romanos. Então, a mensagem de Cristo vai criando essa hostilidade, vai ofendendo o pecado nos judeus. Tá? Como conclusão, já está dando nosso tempo, vamos concluir a mensagem desse capítulo. É um capítulo um pouco difícil em termos de acompanhar o raciocínio, mas acho que com essas chaves que a gente está usando, né, a questão de Jesus reivindicar a sua divindade, porque esse é o objetivo de João, né, que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, por isso ele vai reiterando isso diversas vezes no livro, e também com essa chave da hostilidade que vai se ampliando, né, a forma como os judeus estão entre esse crer e o não crer, e o se sentir ofendidos e achar que Jesus está blasfemando. Com isso a gente vai compreendendo o roteiro do capítulo 8. E o que nós podemos trazer para nós, né, para o nosso coração, para a nossa mente, com esse capítulo e com essa mensagem que João está nos trazendo? Acho que o aspecto mais fundamental é a necessidade de nós orarmos e de nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos o Espírito Santo, né? Pedirmos ao Espírito Santo que o nosso coração não seja duro e não seja resistente como foi o coração desses judeus.
né? Que na verdade é a resistência e a dureza do nosso coração comprometido pelo pecado. Né? A verdade que nós recebemos deste texto é uma verdade que, se nós não tivermos o coração aberto pelo Espírito Santo, também nos ofenderá. Porque nos diz que nós somos escravos do pecado. Né? Então, a grande mensagem desse texto, e que nós precisamos abrir o nosso coração, é que Jesus é sim o Filho do Deus Eterno. Quando ele reivindica essa autoridade, quando ele reivindica essa realidade, ele está falando daquilo que o Pai o encaminhou a fazer, que é o cumprimento de toda a mensagem do Antigo Testamento, que Abraão creu, que Moisés creu, que o rei Davi creu, que todos os profetas, os grandes homens do passado creram, e por isso eles foram considerados justos por Deus, né? Como está lá no livro de Hebreus. Então, é a mensagem que Jesus é, sim, o Filho do Deus Eterno. E por ser o Filho do Deus Eterno encarnado, ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus, enviado para cumprir uma missão. E essa missão começa no seu nascimento, na sua vida na terra, na sua mensagem, na cruz, na ressurreição, na subida aos céus, e nesse momento ele está assentado ao lado de Deus, diante do trono, como Estevão viu, e vai se consolidar o reino de Jesus Cristo na sua volta. Né? Quando ele vai vencer definitivamente o pecado e Satanás e a morte. Então, nós somos escravos do pecado até o momento em que nós crermos nisso. No momento em que nós cremos nesta verdade, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos da fé. Como está aqui nesse capítulo, nós nos tornamos, de uma certa maneira, filhos de Abraão. Então nós somos incluídos ao povo escolhido de Deus. Né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Messias enviado, prometido desde lá do Éden, né? Do momento da punição pelo pecado, quando Deus promete que o filho de Eva esmagará a cabeça da serpente. Esse é Jesus. É o herdeiro lá de Eva, né? O descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, e ele vence o pecado, a morte e Satanás. Daí nós cremos nisso, nós nos tornamos herdeiros, membros da família de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela mensagem maravilhosa que mais uma vez o Evangelho de João traz a nós. Nós te agradecemos porque para nós basta crer. Não precisamos mais dos sacrifícios, não precisamos mais de nenhum daqueles rituais, mas como os nossos pais na fé, como desde Abraão, nos cabe crer. Nos cabe crer na sua mensagem, na provisão da salvação que o Senhor nos deu, Pai. Que a Tua igreja, Pai, não seja dura, não seja resistente, Pai, mas que cada um de nós, a cada dia, tenha um coração transformado pelo Espírito Santo, Pai. E que o Senhor nos confirme como filhos da fé, como filhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.